Olá pessoal, vamos dar início à nossa 28ª aula e hoje o assunto é reagentes em excesso e limitante. Esse assunto é bastante importante em termos práticos, pois quando nós precisamos processar uma reação química, nós temos que colocar os reagentes nas devidas proporções estequiométricas. E para que isso aconteça, assim a produção máxima do nosso produto. No caso das aulas anteriores, você deve ter tomado o devido cuidado de perceber que algumas regras de três, elas buscam esse intuito. Eu quero descobrir qual deve ser a quantidade de um reagente para que eu tenha aquela determinada quantidade de produto. Assim você cria a regra de três. Eu preciso de um reagente e de uma pergunta, de um produto. No caso desse assunto, quando você vai perceber que está retratado essa matéria, um cálculo estequiométrico envolvendo um excesso ilimitante, é justamente esta pergunta que eu deixei aqui. Determinar um produto com dois reagentes. Isso deve causar um certo incômodo quando você ler o texto. Você pode dividir o cálculo estequiométrico em duas realidades. A primeira realidade é a pergunta dos produtos quando eu te dou a massa de um reagente. E aí você consegue efetuar a regra de 3. Sem problema nenhum, fica claro a regra de 3. Agora, quando você lê um exercício e você percebe que existem duas massas de reagentes, você pode se perguntar, pera lá, uma massa de reagente já dá para achar um produto. Eu tenho duas massas de reagente. Qual das duas eu vou ter que usar? Essa é a dúvida que você precisa sentir na leitura do texto, e aí você tem o insight de que, opa, eu acho que um desses dois está errado. Por isso, temos esses nomes, excesso e limitante. O excesso indica um exagero, você colocou reagente demais, e não vai ser tão fácil de perceber quem é o excesso só com os números. Por sua vez, nessas duas informações de reagentes que o texto forneceu, um deles deve ser o limitante. É o que vai condicionar a reação para todos os outros reagentes. É através dele que nós vamos montar todas as regras de três. Para mostrar o conceito matemático que vai permitir essa avaliação de excesso e limitante, eu apresento aqui rapidamente uma regra de três comum da combustão do metano com oxigênio formando CO2 e água. E eu anotei logo abaixo as proporções estequiométricas em mol destes participantes. 1 mol de metano, 2 mols de gás oxigênio. Esses seriam os dados de uma equação, no caso essa equação química balanceada. Agora, vamos supor que em um problema, os dados do problema foram fornecidos 4 mols de metano e 8 mols de oxigênio. Analisando a proporção da reação química, você tem 1 metano para 2 oxigênios. E o problema fictício está apresentando 4 mols de metano para 8 mols de oxigênio. Existe uma certa facilidade em perceber que não há problema, pois o número de mols de oxigênio é o dobro do número de mols de metano. 2 vezes 4 dá 8, da mesma forma que 2 vezes 1 dá 2. Então existe uma proporção fixa que nós podemos perceber num primeiro momento só olhando a equação. Mas para você fazer o teste final, vamos usar a propriedade matemática da regra de 3. Toda regra de 3 ela tem o seguinte princípio. O produto cruzado na diagonal principal é igual ao produto cruzado da diagonal invertida. O produto cruzado de uma diagonal tem que ser igual ao produto cruzado da outra diagonal. Perceba que eu coloquei aqui duas setinhas indicando esse produto cruzado, que é o que nós fazemos na regra de 3, e especifiquei aqui 2 vezes 4 dando 8. O mesmo produto, agora na outra diagonal, resulta também em 8, o que é algo normal. Afinal, quando você faz uma regra de 3, você coloca o símbolo do igual e os dois produtos do lado e resolve aquele probleminha. Isso quando as coisas estão caminhando estequiometricamente falando bem. Agora vamos ao nosso problema de fato da aula. Eu coloquei a mesma reação, o metano reagindo com oxigênio em combustão, formando CO2 e água. E aqui eu coloquei a proporção da reação, dados da equação,
mas eu acrescentei um dado de problema diferente. Eu coloquei 5 mols de metano e 3 mols de oxigênio. Pode ser que você consiga perceber rapidamente quem é o excesso, por conta da lógica que eu acabei de explicar. Mas vamos supor que você está na dúvida, que você não sabe exatamente desses 5 mols de metano, se ele é excesso ou limitante, e desses 3 mols de oxigênio, se ele é excesso ou limitante. Para isso, você vai efetuar esse produto cruzado. E como você está na dúvida, provavelmente os dois valores serão diferentes. Multiplicando a primeira diagonal, 2 vezes 5, dando 10. Compare esse resultado agora com a outra diagonal, 1 vezes 3 vai dar 3. Com esses dois valores, 10 e 3, fica notório que é diferente o produto cruzado. E a dica é, a região onde está, o local onde se encontra o maior múltiplo, maior número que foi multiplicado, é o excesso. Perceba que logo abaixo, no produto 2 vezes 5, 10, eu escrevi excesso. Por quê? Porque é o número maior dos produtos que nós fizemos, enquanto que 3 é o menor número. Portanto, aqui está o limitante. A seta que eu fiz em curva indica para nós que o limitante é justamente esses 3 mols de oxigênio. E é em cima do limitante que você vai tirar todas as conclusões possíveis, que seria o próximo passo. E anotando que o excesso está aqui deste lado, você percebe que estes 5 mols é que está em excesso. Perceba que eu estou culpando os dados do problema. Os dados da equação eu não vou mexer, porque os dados do problema é que retratam uma realidade que pode estar errada. Portanto, identificado o excesso, você não vai usar esses 5 mols para fazer os cálculos estequiométricos. Você vai usar os 3 mols, pois é ele o limitante. É ele que vai ditar as regras. A partir daí, você pode se perguntar duas coisas. Primeiro, qual deveria ter sido, então, a massa, ou, no caso, a quantidade em mol correta do metano? Deve-se calcular o valor ideal para que a equação ocorra. Essa é uma primeira pergunta, uma primeira possibilidade de compreensão. Logo na sequência, você vê que eu copiei aqui a proporção estequiométrica desses dois reagentes, metano e oxigênio, e coloquei a proporção estequiométrica, os dados da equação. Até aí tudo bem. Logo abaixo, no oxigênio, eu coloquei os dados do problema do limitante. E chamei de x justamente uma das informações que foi colocada errada. Coloquei um valor de x, porque 5 mols não é confiável. E a partir dessa regra de 3, você vai conseguir determinar então o ideal. Qual é o valor de metano que precisa ser colocado? Efetuando os cálculos, você vai chegar a 1,5 mol de metano necessário. Sendo essa a necessidade, você já pode fazer também outra avaliação. O texto que você vai ler nas questões vai informar um valor. Nós identificamos quem é o excesso, são 5 mols. Acabei de fazer um cálculo especificando qual é a quantidade necessária, 1,5 mol. Subtraindo 5 mols de 1,5 mol, você vai chegar à conclusão do quanto vai sobrar. 5 menos 1,5 vai sobrar 3,5 mols de metano. Essa é uma informação útil. E em termos práticos você poderia até avisar, tira uma parte aí que isso daí não vai reagir. Esse cálculo, então, é um dos primeiros que nós trabalhamos nesse conceito de excesso limitante. Antes de mais nada, avaliar quem é excesso limitante. Segundo passo, calcular então a quantidade específica de um desses que está em excesso para descartar ou saber a quantidade que deve ser descartada. E por fim, a terceira regra de 3 é a busca pelo produto. Como nós tínhamos começado essa aula, eu tenho sempre duas informações quando o assunto é excesso limitante. E uma delas é a chave para descobrir o produto. Como o limitante, no caso, é o oxigênio, eu coloquei aqui uma equação, uma proporção do oxigênio para CO2, pois deve-se calcular um produto por meio do reagente limitante. Então, o oxigênio tem 2 mols para 1 mol de CO2, copiei um pedacinho aqui da equação química, coloquei logo embaixo a informação do nosso reagente limitante e chamei de x a quantidade de produtos que será produzida a partir do limitante. Coincidentemente, os números foram iguais, deu 1,5 mol de CO2 produzido.
Portanto, nós temos esses 3 passos: organizar os dados da equação e os dados do problema, e fazer a eleição, a escolha, o julgamento de quem é o limitante e quem é o excesso. Lembrando, são sempre os dados do problema que você vai avaliar. Segundo, determinar a quantidade de fato ideal de um dos reagentes que foi colocado, para determinar o quanto que sobra. E terceiro passo, determinar a quantidade de produto, se caso for necessário, pela pergunta feita, usando como referência o reagente limitante. Com essa breve explicação, eu acho que você vai conseguir resolver alguns exercícios. Eu trouxe aqui alguns deles para podermos resolver. Essa reação aqui do fluorfosfato de cálcio com ácido sulfúrico, formando ácido fosfórico, sulfato de cálcio e ácido fluorídrico. A princípio, o texto fornece para nós alguns dados. Nós teremos aqui os dados da equação. Vou escrever equação. Dados da equação. E aqui seriam os dados do problema. Portanto, no texto você vai verificar que existem certos números de massa para você efetuar o cálculo da massa molecular e 2 valores de massa do fluorfosfato de cálcio, 50,4 gramas, que foi misturado com 98 gramas de ácido sulfúrico. E agora, como é que nós podemos processar essas informações? Primeiro, vamos fazer o produto cruzado. Através do produto cruzado, você vai conseguir chegar à conclusão de quem é o excesso e quem é o limitante. Pois a pergunta também que devemos responder é: qual é a quantidade de ácido fosfórico produzido? Com essas 2 informações, eu não sei qual eu escolho. Eu preciso definir uma delas para fazer a regra de 3. Esse produto cruzado, se você efetuar os cálculos, você vai chegar a 50,4 vezes 5 vezes 98. 24.696. Esse seria o valor desta multiplicação em cruz. Agora, vamos fazer essa outra multiplicação em cruz. 504 vezes 98. 49.392. Pois é, dá para reparar que o número 24, como é menor, 24.000, refere-se ao limitante. Enquanto que o 49.000, por ser muito maior, o produto cruzado não deu igual, esse é o excesso. Essa é a maneira que você deve proceder. Lembrando que, neste caso, é extremamente importante você colocar as unidades todas equivalentes, se possível. A partir daqui, nós vamos produzir essa avaliação de que este é o limitante e é ele que eu vou utilizar para resolver os meus problemas de cálculo, enquanto que este é o excesso e eu não posso confiar nessa informação de 98 gramas do ácido sulfúrico. Na mesma sequência que nós fizemos no nosso exemplo, eu vou aqui calcular a proporção entre o nosso fosfato ou fluorfosfato de cálcio com ácido sulfúrico para determinar aqui a massa ideal do nosso reagente. Então aqui eu vou copiar esses dados, colocar aqui embaixo. Vamos eliminar essas setinhas aqui primeiro. E como eu tinha mencionado, o excesso não é utilizado. Ele é meu x agora. Sendo ele o x, eu vou colocar aqui o valor de 50,4 gramas. Efetuando os cálculos, você não vai sentir muita dificuldade em chegar ao valor de 49 gramas, sendo este o valor em x de H2SO4 necessário. Perceba com isso que metade reage, metade é que é necessário. Portanto, pensando naquela conta do sobrar, quanto que sobra do excesso? Você pegaria 98 gramas, que foi o excesso adicionado, e subtraia 49 gramas desse que eu acabei de calcular. Você vai chegar a um valor que é exatamente igual a 49 gramas, ou seja, metade reage e metade fica sobrando. Com isso, nós fizemos o primeiro passo. Agora, vamos efetuar o nosso próximo passo, que seria estabelecer a regra de 3 do nosso limitante, que aqui eu vou copiar.
com a outra incógnita, que seria esse ácido fosfórico. Essa seria a proporção que nós devemos resolver. Com essa proporção agora, sabendo que é o limitante que dita as regras, basta calcular esse novo x. E aqui você vai chegar ao valor de 29,4. 29,4 gramas de H3PO4 produzido. Basicamente seriam essas as lógicas, o entendimento para resolver essas questões de excesso limitante. Não é difícil, apenas temos que tomar cuidado com as massas molares, saber calcular bonitinho, que é o que eu estou conferindo aqui se está certo. Agora vamos aplicar um conceito desse raciocínio numa questão um pouco mais complicada, que é a última questão da nossa lista, onde foi apresentada uma reação de acidificação de uma rocha carbonática. Nossa, que difícil, professor. Não, eu estou jogando o ácido no carbonato de bário. O ácido ele consegue reagir facilmente com carbonatos, formando CO2 e água, efervescências, enquanto que o cátion bário se une ao cloreto. A pergunta dessa questão ela é muito boa. Ela pergunta qual é a pressão do sistema. A pressão do sistema se refere à pressão final. Nós temos um vidro hermeticamente fechado, onde foi adicionado o reagente e fechada a tampinha. Com o passar do tempo, a produção de CO2 acrescenta uma pressão no que antes já existia. Existia uma pressão atmosférica dentro do meu vasinho, dentro do meu recipiente, dentro do meu Erlenmeyer. A partir do momento que o CO2 é produzido totalmente, isso vai acabar apertando um pouco o meu recipiente. Isso é importante, pois é previsível, né, que este recipiente se quebre dependendo da quantidade de gás produzida. Portanto, é necessário saber a quantidade que você vai adicionar. Para resolver esse problema, perceba que existe essa conta matemática a ser resolvida. A pressão final, que será a resposta, será a pressão atmosférica mais a pressão do CO2, desta contribuição do CO2. A pressão atmosférica o texto forneceu, inclusive com algumas proporções a respeito do seu valor em atmosferas. Aqui eu dou de brinde para vocês a conversão da temperatura em Kelvin para graus Celsius, a lei dos gases perfeitos, PV igual a nRT, a constante universal dos gases e as condições de temperatura e volume dessa situação problema. Bom, então está montado o nosso problema. Eu preciso determinar a pressão final para ver se esse Erlenmeyer vai estourar. Para isso eu preciso determinar a pressão do CO2. Bom, a pressão do CO2 só sai com o PV/nRT. E o PV/nRT só sai com o número de mols de CO2. Só que o número de mols de CO2 só sai se você começar identificando quem é o excesso limitante. Olha a sequência de raciocínios, muito boa, não? Com isso, vamos iniciar já aqui. Eu já copiei os dados da equação do problema. Então, na nossa equação, nós temos a massa molar do carbonato de bário, a massa molar do ácido clorídrico corrigida pelo coeficiente estequiométrico e as informações do texto. 3,94 gramas de carbonato de bário foi adicionado com 0,73 gramas de ácido clorídrico. E aí vem a pergunta, né? Qual é a pressão final? Complicado, né? Mas vamos exercitar esse conceito que nós aprendemos, o produto cruzado. Quando nós efetuamos aqui o produto cruzado, 2 vezes 36,5 vezes 3,94 vai dar 287,62. Já o outro produto cruzado, 197 vezes 0,73, resultará em 143,81. Já fica notório quem é maior, quem está em excesso. É desse lado aqui que se encontra o excesso, enquanto deste está o limitante. Com isso, vamos lá colocar as setinhas. Nós sabemos que este excesso é sobre este rapazote aqui, enquanto que o limitante se refere a este cara aqui. Muito bom. Se é o limitante, é ele que eu devo usar para fazer a regra de 3. Eu não vou me preocupar com a massa de carbonato de bário que de fato reage para calcular o quanto que vai sobrar, porque eu tenho um foco específico na minha pergunta. Eu quero achar o mols de CO2.
Então, agora que eu já identifiquei o reagente limitante, eu vou selecionar aqui só quem me interessa e vou construir a proporção que resolveria o problema. Essa quantidade de 2 mols de ácido clorídrico vai estar para 1 mol de CO2. Essa seria a informação da própria equação. Perceba que eu já estou focando no número de mols. O meu X está proporcional ao número de mols de CO2. E o ácido clorídrico está proporcional ao número de massa, ou seja, aliás, as suas massas molares e a massa informada. Assim eu garanto as proporções de Proust. Não há erro nenhum aqui. Efetuando os cálculos, se você isolar o X, vai ficar 0,73 dividido por 2, dividido por 36,5, que dá um número bem simpático, 0,01 mols de CO2. 0,01 mols de CO2. Então, esta é a resposta a princípio desta primeira etapa. Agora que nós temos o número de mols de CO2, nós podemos jogar na equação do PV igual a nRT, com os dados necessários e as suas correções. Então, eu vou continuar aqui ao lado, colocando os dados da equação. A pressão do CO2 me interessa. Eu sei que o volume presente dentro do vaso é de 2 litros, dentro do Erlenmeyer. São informados 0,01 mols de CO2, a constante molar dos gases 0,082 e a temperatura em Kelvin, que é 273 mais 27. Muito cuidado aqui com essas informações, hein? Pois nós temos que colocar tudo corrigidinho nas unidades corretas. Eu vou colocar aqui logo próximo para você entender como que esse raciocínio foi feito. Peço desculpas aí pelo barulho da motosserra cortando a grama aqui do condomínio, viu, gente? A partir desse cálculo, então, do PV igual a nRT, nós vamos ter uma pressão, né? Aqui eu vou fazer os cálculos 0,01 vezes 0,082 vezes 273 mais 27, vai dar 300. Tudo isso dividido por 2. Nós vamos chegar a uma pressão de 0,123. Essa é a pressão. Então a pressão aqui 0,123 atm. Qual que é o problema agora? A unidade não está de acordo com a que eu desejo. Eu quero isso em Pascal. Portanto, vamos passar esta unidade de medida para o Pascal, com uma regra de 3 simples. Nós sabemos que Pascal está para atm, da mesma forma que 101.325 está para 1 atm. E qual seria o valor da pressão de CO2 com 0,123 atm? Efetuando os cálculos, multiplicando por 101.325, você deve chegar a uma pressão de 12.463 Pascal, aproximadamente. Essa, então, é a pressão do CO2, a mesma que nós achamos em atm, pela lei dos gases ideais, e que nós convertemos em Pascal por essa simples regra de 3. Agora que nós temos essa informação, nós podemos finalizar a questão construindo a pressão final, que é o acréscimo desta pressão do CO2 na pressão que já existia. Então o cálculo seria 101.325 mais 12.463, o que vai resultar num valor de 113.788 Pascal aproximadamente. Essa seria a pressão final do sistema. Bacana essa questão, pois ela traz bastante raciocínio lógico para exercitar a nossa organização de dados. Perceba que o reagente em excesso limitante, ele faz parte de um problema, onde outras coisas podem ser cobradas. Eu fico por aqui, bora para os exercícios, qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço, até a próxima!